Deus, e esse homem vai estar separado de Deus para sempre, porque não tinha como, Deus não pode voltar naquilo que ele fala. E ele falou para o homem e para a mulher que no dia que eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. E essa morte é uma morte física. Sabia que não era para a gente morrer? Não era para a gente ter morte física. A morte física entrou por causa do pecado. Mas Deus deu um jeito. Então, a gente vai ter um corpo glorificado depois. Mas entrou a morte física e a morte eterna, que é a separação de Deus para sempre. O que acontece? Que morte eterna é essa? É inferno para todo mundo. O inferno que foi destinado para Satanás, quando o homem quebra a aliança, foi destinado para a humanidade também. Agora, Deus falou que no dia que o homem pecasse, ele morreria. Como que Deus vai voltar atrás na sua própria palavra? É por isso que ele não teria um outro homem justo para resolver isso. É por isso que Deus decide se fazer homem. E essa é a justiça de Deus. Ele decide se fazer homem. E naquele dia que o pecado acontece a primeira promessa na Bíblia, que é Gênesis 3,15. E Deus diz para a serpente: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ele estava dizendo, olha, da mulher vai nascer alguém que vai acabar com você, serpente. Vai vir alguém. E aqui já era o evangelho, era Jesus declarado lá no comecinho de tudo. E esse Deus que nos ama tanto, irmãos, e a gente não pode jamais esquecer desse amor, porque às vezes você está passando uma luta e você pensa, acho que Deus não me ama. Acho que o Senhor esqueceu de mim. Você está passando uma injustiça, você pensa, acho que Deus esqueceu de mim. Quantas vezes, em momentos dolorosos, a gente pergunta, Senhor, onde o Senhor está? Hoje eu quero aqui declarar mais uma vez que Ele te ama. E que Ele não te abandona jamais. Ele te ama. E esse Deus que ama ali, já disse para a serpente o que vai acontecer, trazendo para o homem uma esperança de resgate, uma esperança de retorno. E Ele vai prometendo, em toda a palavra do Senhor, em todo o Antigo Testamento, se eu fosse falar todos os versículos que falam de que um dia Jesus nasceria, seriam muitos, não dá para falar hoje. Mas esse Deus de amor, para que esse homem não perdesse a esperança, Ele vai usando profetas e Ele vai falando, Ele vai prometendo. A segunda promessa na Bíblia que vai fazer referência a Jesus está em Gênesis 49. Quando Jacó, que teve 12 filhos, vocês lembram de Jacó? Pode segurar, daqui a pouco eu leio. Sabe o Jacó que teve 12 filhos? Quando ele foi morrer, ele chamou filho por filho, e para cada filho ele declarou uma palavra. A palavra do pai na morte era muito importante para os filhos. E quando ele foi falar com Judá, que normalmente a melhor promessa seria para o filho mais velho, o primogênito, e não foi. Foi para Judá. E para o filho dele, Judá, entre outras coisas que ele fala, ele diz assim, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Você pode falar, hã? Sabe o que é o cetro? Quem que usa cetro? Rei. O cetro não vai se apartar de você, Judá. Lá atrás, filho de Jacó. Por que a palavra? Jesus nasceria descendente desse Judá. Jesus é descendente de Judá. Jesus, homem, carne, ele tem uma genealogia. E ele vem da tribo de Judá. Se a gente fosse ler o versículo antes, ele ia falar sobre o leão, um leãozinho. É por isso que nós cantamos e lemos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele vem da tribo de Judá, então a gente vê lá no Gênesis a palavra já apontando de onde viria o Salvador, de onde viria o Cristo. Isaías, são muitos versículos, mas Isaías 17:14
Isso aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Tinha coisa que Isaías estava falando, profetizando, escrevendo, que ele não tinha noção do que ele estava falando. Ele diz, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. 700 anos antes. Miqueias, o profeta Miqueias vai profetizar onde vai nascer este rei. Miqueias 5:2, e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse rei veio de Belém Efrata, pequenininha. Uma outra promessa em Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia! Vai nascer um menino. Então todo mundo no Antigo Testamento sabia, vai nascer um menino. E ele vai nascer de uma virgem. E ele vai nascer em Belém, Efrata. E esse menino vai ser tudo isso. Ele é um conselheiro, ele é um Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da paz, é ele que vai governar. E diz que haverá paz sem fim sobre o trono de quem? De Davi. Porque Davi, para os profetas do Antigo Testamento, para nós também, mas ali ele foi o melhor rei de Israel. Foi o homem segundo o coração de Deus, foi o homem que unificou tudo, foi o homem que guerreou contra todos os inimigos de Israel e derrotou todos eles. Foi o homem que conquistou uma cidade para Deus. Foi o homem que foi buscar a Arca da Aliança que estava perdida e trouxe a presença de Deus para Israel. Era um homem apaixonado por Deus. E esse homem, a Bíblia diz que quando Davi decide construir um templo para o Senhor, porque quando Davi conquista Jerusalém, a arca, que era a representação da aliança, estava perdida. Tinha se perdido com os filisteus, depois foi para casa não sei de quem. E ele falou, não, eu preciso trazer a presença de Deus para Jerusalém. Ele traz a arca. E ele constrói um tabernáculo, uma tenda de panos para colocar a arca ali. E isso agradou muito ao Senhor. Antes, lá no tabernáculo de Moisés, a arca ficava só no Santo dos Santos. Quem podia ver a arca era só o sumo sacerdote uma vez por ano. E se ele entrasse lá em pecado, na frente da presença do Senhor, ele morria. Agora, na época de Davi, a arca é trazida e ela está aberta para qualquer um ver. E ninguém morre. Davi levanta adoradores que louvam ao Senhor 24 horas por dia, ia fazendo turnos de adoradores. E aí um dia Davi fala assim, eu estou morando nesse castelo maravilhoso, e a casa do Senhor está aquela casa de panos, eu quero construir uma casa para o Senhor. E essa ideia de Davi tocou o coração de Deus, e ele manda o profeta falar para ele assim, porventura eu pedi para você construir alguma casa para mim? Vamos abrir lá 2 Samuel 7. 2 Samuel, capítulo 7. Aleluia. Tá, vamos ler o versículo 3. Versículo
vai. Aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: veja, eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: vai, faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para minha habitação? Desde o dia em que eu tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas eu tenho andado de tenda em tenda, em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel. Por acaso, falei alguma palavra com qualquer uma das tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construam para mim um templo de cedro para mim? Versículo 8. Agora diga ao meu servo Davi: assim como o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo e sobre Israel. Eu estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, pois só os grandes da terra, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos de Israel, e jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado. Versículo 11. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. E essa casa aqui quer dizer descendência. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. 13. Esse edificará um templo ao meu nome, e eu lhe estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele será por filho. Até aí. O que Deus está dizendo para Davi? Eu não pedi casa nenhuma, nunca pedi casa para ninguém. Mas se você oferecer uma casa, eu vou constituir uma casa para você. E o seu descendente vai governar. O descendente dele, Salomão, construiu o templo, mas o descendente que vai governar com justiça para sempre é Jesus, o descendente de Davi. O descendente de Davi. Irmãos, e tem quantas promessas, então, por isso que os profetas começam a falar: olha, vai vir o descendente de Davi, olha, vai vir um rei como Davi. A expectativa desse povo, eles já sabiam, mais ou menos, porque Daniel também profetizou quando nasceria esse Messias, tantos anos depois que Neemias reconstruiu os muros. Eles sabiam mais ou menos, como nós sabemos mais ou menos que Jesus está às portas, eles sabiam mais ou menos que estava chegando o tempo desse Messias nascer, e sabiam todos os detalhes, e assim Deus faz, e assim Deus cumpriu a promessa. Só que a expectativa deles era que esse rei viesse cheio de pompa, e a gente sabe como nasceu esse rei. E um dia, João escreveu: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Sabe o que quer dizer isso, igreja? É que cada um que colocou os olhos sobre aquele bebê, é que cada um que colocou os olhos sobre aquela criança de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 12 anos, 20 anos, a vida toda, cada um que olhou para Jesus, não tinha noção que estava contemplando a glória de Deus andando sobre a terra. Aleluia, aleluia. Irmãos, quando Moisés fez o templo, Jesus, a presença encheu o templo. Todo aquele tabernáculo, com todos aqueles detalhes, simbolizavam Jesus. Quando o monte, em Êxodo 19, estremece, vem tremor, vozes de trovão, Deus desceu naquele lugar. Só que agora a glória de Deus é vista num ser humano, de carne e osso, de uma pessoa simples, que ninguém imaginava.
O Verbo se fez carne. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? É que lá no Gênesis, quando Deus disse, haja luz, e houve luz, é a palavra de Deus que fez acontecer. Haja luz, haja luminares, e haja, cada vez que Deus falava, tudo se fazia acontecer. E quando foi fazer o homem, diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Porque no plural, porque Deus não estava sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. Sempre existiram, sempre existiram. Agora, a palavra, então, a gente entende que a palavra que Deus falou era nada mais, nada menos do que Jesus. Foi por Jesus que tudo se fez. Foi por Jesus que tudo existiu. E é por isso que o evangelista João disse, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne. Ele habitou entre nós. Gente, Deus, o Deus que fez todo o universo, o Deus que fez as milhares de galáxias com bilhões de estrelas, o Deus que fez os mares com milhares e bilhões e trilhões, sei lá, de espécies marinhas, o Deus que fez toda a vegetação, as flores mais lindas, as coisas mais lindas, o Deus que fez eu e você, cada um é diferente, ninguém tem uma digital igual ao outro, ninguém tem a íris do olho igual ao outro, esse Deus de detalhes que colocou todos esses órgãos aqui, que nos deu sentir, esse Deus que veio fazer tudo isso de tão maravilhoso, eu não sei se eu consigo passar, esse Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, Ele decide se tornar alguém tão pequeno, minúsculo, insignificante, como eu e você. Esse Deus que fez tudo isso, Ele se torna um embrião para estar dentro do útero de uma virgem. Você tem noção? Você tem noção? Você acha que um embrião sabia o que estava fazendo lá? É como se ele ficasse por um tempo em stand-by. Aquele que fez todas as coisas veio se desenvolver no ventre de uma virgem. Ele foi amamentado por essa moça. Essa moça trocou as fraldas de Deus, do Filho de Deus. Aquele que é a palavra, aquele que confundiu as línguas em Babel, ele precisou ser ensinado a falar. Você imagina o quanto Deus se humilhou por amor a nós? Ele levou uns tombos com certeza, ralou muito o joelho com certeza. Foi muito educado por sua mãe, disciplinado. Era Deus vivendo uma vida simples humana. Porque quando ele chegasse na idade dos seus 33 anos, ele seria o Cordeiro Imaculado para morrer no nosso lugar. É isso que nós precisamos lembrar. Esse Deus se colocou totalmente vulnerável. Que amor é esse? Que amor é esse? E quando eu sinto fome, Ele sabe o que é, porque Ele sentiu. E quando eu sinto frio, Ele sabe o que é, porque Ele sentiu. E quando eu sou traída e dói, Ele sabe o que é, porque Ele foi traído. E quando nós somos humilhados, que é difícil, Ele sabe como foi, porque Ele foi humilhado. E quando nós somos tentados para cair no pecado, Ele sabe como é, porque Ele também foi tentado. Mas em todas essas coisas, Ele nunca pecou. Ele veio nascer para morrer no nosso lugar e também para se apresentar diante de Deus. E a Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor. A Bíblia diz que Ele está diante do Pai, de Deus, o Pai, e orando por nós, porque Ele se compadece das nossas fraquezas, porque Ele se compadece das nossas dores. Então, quando a gente pensar que a gente está sozinho, a gente tem alguém intercedendo por nós. Ele está dizendo, Pai, olha para eles. Em João 17, quando ele está prestes a ser preso, ele está orando por os discípulos dele, e ele está orando por nós também. Ele ora pelos discípulos, ele fala, Pai, eu oro por aqueles que um dia vão crer em mim. Jesus orou por nós lá, e agora Ele ora por nós diante do Pai. Esse é amor, igreja, se isso é amor, a gente não
esquecer. A gente não pode esquecer, isso não pode ser simples. Olha o que Deus fez por nós. Tem uma frase que diz que o Filho de Deus se tornou filho do homem para que o Filho do homem pudesse se tornar filho de Deus. É isso que ele veio fazer. Ele veio nos tornar filhos de Deus. Esse rei veio nos tornar filhos de Deus. E a promessa se cumpre, toda a promessa se cumpre. Quero pedir para você abrir comigo em Lucas 2. Jesus. Lucas capítulo 2. Eu coloquei ali, aí, mas eu coloquei depois só 2 versículos, mas eu queria ler um pouco mais. Lucas 1 vai falar do nascimento de João Batista. Que Gabriel aparece para Zacarias e fala que eles vão ter um filho. E traz a promessa de que esse viria à frente do Senhor, para preparar o caminho do Senhor. Capítulo 2 diz, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. O José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Onde que Miqueias falou que Jesus ia nascer? Em Belém. Onde morava Maria? Em Nazaré. Onde morava o seu noivo José, que precisou ser visitado em sonho para poder aceitar a grávida? Moravam em Nazaré. Mas Deus, para cumprir a promessa, o que ele faz? Ele começa a mover em tudo. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar para esse governador aqui que ele precisa fazer um recenseamento. Cada um vai precisar ir para a sua cidade de origem para se recensear lá. E é aí que Maria vai com o seu... E José vai para Belém. Porque o Senhor cumpre a promessa, querido. A palavra se cumpre, tudo se cumpre, as promessas de Deus se cumprem. Isso tem que ser esperança para nós, as promessas do Senhor se cumprem. Todas elas. Você tem promessas? Parece que nunca vai acontecer, parece que está tudo louco, parece que está tudo de cabeça para cima. Meu Deus cumpre promessas, e Ele mexe o que Ele tiver que mexer, mas que Ele cumpre, Ele cumpre. Ele cumpre, meus irmãos. Aleluia. Versículo 6, e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando Deus decide se fazer homem, quando Deus decide encarnar, quando o Rei Jesus vai nascer, não tinha lugar para ele na hospedaria, não tinha lugar para ele se hospedar em lugar nenhum. E às vezes a gente quer ser tanta coisa, né, irmãos? Ele é o nosso exemplo. E aí esse rei vai nascer, então, contrariando todas as expectativas, porque as expectativas, sim, vai vir de uma virgem, sim, vai vir nascer em Belém, sim, mas é um rei que vai nascer. E aqui começa a contradição, sabe por quê? Porque o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, não é um reino segundo a nossa cabeça, porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E aí o versículo 8 diz que naquela mesma região haviam pastores que vinham nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Acho que esse tem aí. Está aí. E olha o que acontece, irmãos. Eu fico pensando, os pastores estão lá, trabalharam, estão descansando. E, de repente,
um anjo do Senhor desceu até onde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles ficaram tomados de grande temor. Pensa o que foi essa experiência. Imagina. Você está lá no campo, de repente, vem um anjo. Todo lugar vai ficando tomado daquele brilho. O anjo, porém, lhe disse: não tenham medo. Eu estou aqui para lhes trazer uma boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, eles estavam esperando, o povo de Israel esperando essa notícia por séculos, e agora um anjo diz para humildes pastores, ele não foi para o Herodes, ele não foi para os sumos sacerdotes, ele não foi para o maioral dos fariseus, ele não foi para os melhores escribas, ele não foi para os entendidos da lei, ele foi a simples e humildes pastores, que pastor era uma das profissões mais simples daquela época. Ele vai para simples pastores trazer essa novidade, é que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Esse é um motivo de grande alegria, e eu quero falar para nós aqui nesse dezembro de 2025, que essa boa nova não era para aqueles pastores, que essa boa nova é para mim e para você todos os dias da nossa vida, nós somos tão amados, e eu quero trazer essa boa nova, é que não é hoje, mas um dia, na cidade de Davi, nasceu o nosso Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele nasceu, irmãos. Deus se fez homem, o Criador, que estava no ventre dessa mulher, agora está deitado num coxo onde os animais comiam. Isso é uma manjedoura. É assim que nasceu o nosso rei. Versículo 12, ele diz para os anjos, o anjo: isso lhe servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Olha o que diz o versículo 13. Olha o que foi isso daqui que esses pastores viram. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Gente, não sei se consegue conceber na sua mente. Esses homens que já estão assustados com aquele brilho ao redor, com aquele anjo, agora simplesmente uma multidão de anjos. É isso que diz aqui. Simplesmente uma multidão de anjos do exército celestial estão ali. Milhares e milhares de anjos. Imagina como era eles ouvirem essa canção. Esse coral que não é de 50 pessoas, não é de 100, são de milhares. E esse coral canta: glória a Deus nas alturas. Ai, irmãos, eu quero orar ao Senhor que você tenha noção agora do que foi o nascimento de Jesus. O Pai mandou, vai todo o exército celestial, desce todo mundo. Sim, para os homens ele está numa manjedoura, para os homens ele não teve onde se hospedar, mas os anjos do céu fazem coro para trazer a boa notícia e dizer glória a Deus nas alturas, e agora para os homens, paz na terra, porque ele veio para mudar a história, Eu quero dizer para você, meu irmão que está aqui, para você que um dia vai assistir essa palavra, Jesus veio para mudar a tua história, Jesus veio para mudar a nossa história.
Assim como o calendário lá muito tempo depois foi dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo, a minha vida e a sua vida foi marcada quando antes de Cristo e depois que Ele veio morar dentro de nós. Querido, não sei o que você está vivendo, mas eu quero dizer que você já é vitorioso, que o sangue de Jesus te faz mais do que vencedor. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor amado. E a vida dele, irmãos, foi anônima até os 30 anos. A dificuldade para aquelas pessoas acreditarem que Jesus era o Messias é porque a expectativa deles era diferente. Ele era um jovem como qualquer um, ele era um rapaz como qualquer um, ele não tinha um brilho diferente, ele não tinha nada diferente, ele era como uma pessoa como qualquer outra, e ele decide sentar com pecadores, e ele decide conversar com pecadores, coisas que um judeu não fazia. Mas ele disse, eu não vim para os que são sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. Ele é remédio. Ele é remédio. Ele veio para nos fazer filhos de Deus, herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Isso que nós somos, herdeiros junto com Jesus Cristo de todas as coisas. Ele veio para nos revelar o Pai. Colossenses diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Ele é. Ele é. Hebreus também vai descrever que Ele veio para nos mostrar quem é o Pai. E aí é só o começo, porque a obra de Jesus continua. A obra de Jesus continua porque, para nós sermos absolvidos, um inocente precisava morrer no nosso lugar. E na crucificação cumpre. Gênesis 3,15. Quando Jesus morre, quando o nosso rei morre, é frustração para todo mundo. Porque eles acharam que o descendente de Davi ia livrá-los do Império Romano. E o descendente de Davi morre numa cruz. Eles ficaram sem entender absolutamente nada. Ô, irmãos, quantas vezes a gente não entende absolutamente nada do que está acontecendo na nossa vida, né? Mas Ele tem um plano, e o plano é eterno. E está tudo escrito. Está tudo escrito. Jesus, hoje, mais uma vez, está dizendo que está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo sob controle. Ele está no comando. Ele está no comando. A Bíblia diz que, quando Ele morre na cruz, Ele nos transportou do império que a gente estava. A gente estava debaixo de um reinado de trevas. Ele nos transportou do reinado de trevas, de pecado, debaixo da condenação de Adão e Eva, dos nossos próprios pecados. Na sua morte, Ele tirou a gente desse reino de trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Aleluia! Nós mudamos de reino, irmãos. Nós mudamos de reino por causa de Jesus. O reino de Deus está entre nós. Era essa a pregação de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus veio: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E Ele fala tantas coisas sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E cada vez que você receber um milagre na tua vida, é o reino de Deus se manifestando na tua vida. E cada dia que você receber uma cura, é o reino de Deus se manifestando na tua vida. E cada vez que você recebeu uma provisão financeira, era o reino de Deus se manifestando na tua vida. E cada vez que uma porta abriu para você, era o reino de Deus se manifestando na tua vida. E quando o Senhor curou as suas emoções, as suas feridas, era o reino de Deus se manifestando na tua vida. E toda vez que uma alegria enche o nosso coração, mesmo que a gente está no meio da tempestade, é o reino de Deus se manifestando na nossa vida. E cada vez que nós temos o privilégio de orar por alguém e essa pessoa receber alguma coisa, é o reino de Deus se manifestando na nossa vida. Jesus veio inaugurar o reino de Deus, igreja, que nós estamos vivendo parcialmente aqui, mas que um dia nós vamos viver na totalidade quando Ele vir governar essa terra. Aleluia. Aleluia. Jesus é o nosso maior exemplo.
Que nessa manhã de Natal você possa lembrar e tomar posse de todo esse amor, de toda essa esperança, de toda essa fé, de toda essa certeza de que quando Jesus entrou na nossa vida, verdadeiramente tudo mudou. Tudo mudou. Tudo é diferente. Ele precisou morrer como um cordeiro, mas a gente sabe que ele vai voltar como leão. Ele foi manso e humilde na primeira vinda, ele se deixou, ele se permitiu. João disse que Jesus disse, ninguém pode tirar minha vida, não. Eu que a dou, eu que vou dar. Ele morreu porque ele se entregou para morrer no nosso lugar. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar como leão, rugindo, fazendo justiça. E na segunda vinda não tem mansidão. Ele vai julgar o pecado, ele vai julgar o ímpio, ele vai julgar as injustiças dessa terra, ele vai julgar a violência dessa terra, ele vai julgar todas as coisas. E essa terra que está totalmente destruída por causa do homem, ela vai ser completamente restaurada no reino do Messias. Completamente restaurada. E o diabo achou que tinha vencido. Tu lhe ferirás a cabeça, mas ele lhe ferirá o calcanhar. E quando Satanás pensou que venceu, pensou que matou o Filho de Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. O nosso Deus, aquele que veio como carne, que viveu essa vida tão simples, que foi humilhado até a morte, e morte de cruz, ele ressuscitou. E o nosso Deus o exaltou. Ele foi humilhado, mas ele foi exaltado. Tem um versículo que eu coloquei aí de Filipenses, eu acho que está aí, vamos ler todos juntos, se der para pôr. Se não, você abre Filipenses capítulo 2, a gente já está encerrando. Aleluia. Abre aí, irmãos, Filipenses capítulo 2. Está um cheirinho bom aqui, vindo daqui de trás. Aleluia. Versículo 5. Filipenses 2:5. Conselhos do apóstolo Paulo para nós, para os filipenses e para nós. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. 7, pelo contrário, o que ele fez? Se esvaziou e assumiu a forma de servo. O que Jesus faz na noite da ceia, irmãos? O rei tira a sua capa, o rei pega a toalha, e o rei vai lavar os pés sujos dos seus amigos. E ele disse que ele estava ensinando a gente a servir. Ele disse que ele, como rei, não veio para ser servido, porque todo rei é servido, mas ele veio para nos servir. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e conhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também, o que Deus fez? Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que foi humilhado pelos homens, aquele que foi açoitado pelos homens, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, o trono que estava vazio agora está ocupado, ele está sentado à direita de Deus o Pai. Nós sabemos pela fé e cremos pela Bíblia, que no trono, que no céu tem um homem de carne e osso,
moço, um judeu de 33 anos, é o nosso Cristo. Ele está lá, mas ele vai voltar. E a Bíblia diz que o Senhor, o Pai, colocou ele nesse trono acima de todo principado, acima de toda potestade. Ele é exaltado, o nosso Cristo é exaltado, o nosso Cristo é vencedor. Os anjos cantam constantemente para ele, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam ações de graças, o louvor, a honra, a glória para todos sempre, porque só ele é digno, porque ele esteve morto e reviveu, e ele vive pelos séculos dos séculos. Ele foi exaltado. E Deus se tornou homem. Ele não falou assim: agora eu não quero mais esse corpo, não. Ele vai ser eternamente homem. Que amor é esse? Ele vai ser eternamente homem. Nessa manhã que nós estamos lembrando do Natal, que você fique com essa palavra no seu coração. Que você saiba o quanto você é amado, que você saiba o quanto você é importante, que você saiba que o Senhor está sentado no trono e Ele comanda a sua vida, que Ele está no controle de todas as coisas. E não podemos nos esquecer que Ele vai voltar. E nós vamos ver Ele de novo. Todo mundo vai ver Ele de novo, até quem não creu. Até os ateus, até aqueles que mataram cristãos, eles vão ver. A Bíblia diz aqui que todo olho vai ver, todo olho verá, e toda língua confessará. Eles vão confessar, então naquela hora eles vão ser salvos. Não deu mais tempo, a porta fechou. Eles vão confessar porque eles vão ver, realmente, Ele é o Senhor. Realmente Ele é o Senhor de todas as coisas. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a glória que Ele vem é tão grande, tão grande, tão grande, que não vai ter quem consiga ficar em pé. Todo joelho vai se dobrar diante da majestade de Jesus no seu retorno. E Ele voltará para governar as nações. O cetro de justiça profetizado em Gênesis 49. Ele vai reinar sobre todas as nações. Lá em Jerusalém restaurada, nessa terra restaurada, Jesus vai reinar. Jesus vai reinar e nós vamos reinar com Ele. Essa é a promessa, essa é a história, esse é o Evangelho, esse é o plano. Essa é a expressão de amor de Deus por nós. Vamos ficar em pé, igreja. Os irmãos do louvor podem vir. Feche os seus olhos. Que nós possamos, irmãos, corresponder a esse amor. Que nós possamos corresponder a essa entrega. Que nós possamos nos entregar cada dia mais para o Senhor. Não dá para a gente viver a vida da gente de qualquer maneira, diante de tudo isso. Não dá. Que nós possamos corresponder amando ao Senhor verdadeiramente sobre todas as coisas. Que a gente venha corresponder esse amor vivendo verdadeiramente uma vida de santidade. Fugindo das coisas da carne, das coisas que a gente sabe que não agrada o nosso Deus. Que nós possamos viver uma vida de entrega. Não espera virar o ano. Não espera chegar 31 de dezembro. Hoje o Senhor está te convidando a começar um novo tempo. Um novo tempo de relacionamento com Ele, um novo tempo de entrega, um novo tempo de amor. Que nós possamos, nesse Natal, decidir, nesse dia de hoje, a ser cooperadores do Senhor na missão. Porque enquanto Ele não volta, Ele designou a mim e a você para preparar o caminho do Senhor. Nós estamos preparando o caminho do Senhor. Nós estamos preparando o caminho para a segunda vinda. Que hoje você tome uma decisão, irmãos. Que você vai ser diferente. Você vai entregar para o Senhor verdadeiramente. Você vai dizer: Senhor, conta comigo. Hoje nós celebramos a vida de Jesus. Hoje nós celebramos a entrega de Jesus. Hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus. E hoje nós dizemos que ansiamos pelo retorno dEle.
Vamos preparar o caminho. Porque o que ele começou lá no Gênesis, que era habitar com o seu povo. Aquele que veio habitar no tabernáculo, aquele que habitou no tabernáculo de Davi, no templo de Salomão, aquele que andou aqui.